Hoje a nossa celebração, domingo, 11º domingo do tempo comum, nos coloca, como sempre, as 4 leituras, sendo uma delas o Salmo. E eu vou passar um pouco por elas, estruturando a nossa homilia em 3 pontos, que me parece interessante para a nossa reflexão. O primeiro ponto, ele é sobretudo uma ilustração exegética sobre o livro de Mateus. Então, uma catequese sobre o livro de Mateus. Eu diria que seria uma ilustração exegética sobre o livro de Mateus. E os 2 próximos pontos, eles são algumas coisas que poderiam nos incomodar, espiritualmente. Na verdade, este incômodo bom, que causa o Evangelho, de nos fazer questionar algumas coisas. Vamos começar pelo primeiro ponto, que é essa ilustração exegética. A gente chama de ilustração exegética porque a gente está falando especificamente do livro de Mateus e de uma frase no Evangelho que poderia nos causar hoje algum incômodo. Mateus, ou o Evangelho de Mateus, ele é conhecido principalmente por retomar toda a tradição da Torá, tem uma preocupação muito grande com a lei, e ele tenta fazer um pouco este link entre o judaísmo e o cristianismo que está nascendo, que naquele momento nem tinha diferenciação, Mateus, o Evangelho de Mateus foi escrito mais ou menos no ano 70 depois de Cristo, e a separação radical, a expulsão dos cristãos da sinagoga se deu no ano 90, então 20 anos antes. Então nem tinha isso de cristãos e judeus, O cristianismo era uma seita judaica naquele momento, Isso é importante. E por que eu estou dizendo isso? Porque hoje aparece uma frase em Mateus que pode ser que não faça sentido para muitos de nós, Jesus fala lá, a messe é grande, os operários são poucos, aí depois vai colocando lá o chamado, para os discípulos, os 12 discípulos que depois se tornam os 12 apóstolos, dá lá o mandato, o poder e pede para eles, vocês vão curar os enfermos, expulsar os demônios, mas eu vou dar uma recomendação. E a primeira recomendação, qual é? Não vá em território pagão. E fique longe da Samaria. Como assim? Parece contraditório, Não vá para território pagão, fique longe da Samaria. O que isso tem a ver? E por que essa ordem é dada lá? A gente precisa retomar a primeira leitura e o Salmo, para a gente entender um pouco este contexto e jamais ler as Escrituras fora de contexto. Eu disse ontem na reunião do conselho, eu sempre falo isso, a causa do ateísmo contemporâneo é a Bíblia lida fora de contexto e o ensinamento fraco da nossa catequese, que não ensina aos garotos e garotas de 13, 12, 14, 15 anos algumas coisas, com medo deles perderem a fé, e no primeiro contato com a universidade eles perdem, porque lá tem gente com pós-doutorado, vamos falar assim, em biologia e em química, mas ignorância do ponto de vista teológico. Então a pessoa chega lá, joga uma questão para o garoto não tem como argumentar, e aí já era. Então, por isso que é importante não ler a Bíblia fora do contexto, e essas ilustrações exegéticas são importantes. Então, a primeira leitura nós escutamos lá, que Deus fala, através de Moisés, que aquele povo será o seu povo. Existe uma promessa feita no Antigo Testamento. Entre todos os povos da terra, Israel é escolhido para ser a luz dos povos, a luz das nações, e aí essa promessa é feita lá no Primeiro Testamento. E o que faz Mateus é resgatar isso. E por isso que esse pedido de Jesus faz sentido naquele contexto. Aí vai dizer, não passem territórios, mas depois completa. E de antes aos filhos de Israel. Para falar, aquele povo que eu escolhi para ser luz das nações, está um pouco apagadinho. Então, primeiro, reacenda a luz no coração dos israelitas, para que eles cumpram a missão que foi dada no Primeiro Testamento, que é ser luz das nações. Jesus vai falar, ninguém acende uma luz para colocá-la debaixo, não é isso? De uma vasilha. Então faz todo sentido. É como aquele evangelho que a gente escutou também há um tempo atrás, que está lá a mulher cirofenícia puxando a túnica de Jesus e falando, Senhor, me dá um pouquinho deste pão aí. E Jesus vai falar, não é lícito tirar o pão da mesa dos senhores para dar para os cachorrinhos. Choca, não é? Este evangelho é forte. E aí a mulher fala, mas os cachorrinhos também comem a migalha que cai da mesa do seu senhor. Qual que é o contexto? O mesmo contexto.
Primeiro, alimente e fortaleça aqueles que foram chamados para ser luz das nações, porque se não for alimentado, não vai poder brilhar. Então, este é o resgate, né, que Jesus faz primeiro do povo de Israel. Então, se vocês olham assim, o evangelho não causa susto na gente, não é verdade? Mas tem que interpretar, né? Brincando com o Vitor ali, ele é tímido, mas o Vitor é meu aluno, né? Já tem 2 anos. Eu sempre falo isso com eles, né? Não só padre, mas principalmente quem quer ser padre e pastor. Não dá para ficar jogando Free Fire só. Vai ter que aprender grego, latim, hebraico mesmo, vai ter que estudar, porque senão nós não vamos conseguir transmitir aquilo que nós precisamos transmitir para o nosso povo. E a luz vai se apagando. Então este é o contexto, beleza? Então este é o nosso primeiro ponto. Já sabem então que não significa uma exclusão. Jesus não está excluindo, né, porque uma leitura ingênua deste texto, sem nenhuma exegese, pode levar a pensar que Jesus está excluindo os pagãos. E isso não tem nenhum cabimento do ponto de vista do evangelho, né? Então por isso que é importante fazer essas ilustrações. Sempre que vocês se depararem com algum texto que provoque vocês, né, se vocês não tiverem conhecimento teológico necessário, procure um padre, né? Ou mesmo, sem problema nenhum, né? Se o pastor tem boa formação, procure um pastor, não tem problema. Mas estamos falando para cristãos católicos, então a pessoa que vocês deveriam procurar é o pastor de vocês, que no caso é o pároco da sua paróquia, né? Então é importante isso. O segundo ponto da nossa homilia, que eu acho que é bacana também a gente refletir, na verdade, é uma frase que me provocou muito e eu quero partilhar com vocês. Na carta que nós escutamos hoje, na segunda leitura, Paulo vai discorrer sobre a misericórdia de Deus, e depois, lá pelas tantas, ele vai dizer assim, né? A prova de que Deus nos ama é que ele morreu, né, se sacrificou por nós, ou passou por tudo isso que é a dimensão da encarnação, sofreu a paixão, quando nós ainda éramos inimigos de Deus. Não, essa frase ficou assim meio retumbando no meu coração. Quando nós éramos ainda inimigos de Deus. Eu fiquei pensando assim, será que eu sou inimigo de Deus? O que significa ser inimigo de Deus, né? Paulo está supondo que eu não sou mais, né? Quando nós éramos inimigos de Deus, ele já se entregou por nós. Imagina agora que nós somos teófilos, não é isso? Amigos de Deus. Quanto mais ele não nos ama. Mas eu fiquei fixado nessa frase, inimigos de Deus, para pensar um pouquinho a minha vida, né? O que é ser inimigos de Deus? Aí eu brinquei que, na homilia de manhã, que a gente poderia contar uma historinha rápida para vocês entenderem isso, né? Paulo não está errado de supor que nós deixamos de ser inimigos de Deus. Eu imagino, quero crer, que todos vocês que estão aqui, mesmo que vieram à missa por curiosidade de repente, que faz muito tempo que não vem, mas se você está aqui, de alguma forma você está fazendo uma opção preferencial por Cristo. Sim ou não? Senão não faz nem sentido você estar aqui. Tem tanta coisa mais interessante para fazer para quem não crê, num domingo à noite. Inclusive sofrer a depressão da segunda de manhã, não é isso? Que a gente já fica pensando que tem que trabalhar, né? Fica em casa. Então tá. Se nós estamos aqui, nós fizemos uma opção por Jesus. Só que nem sempre essa opção, ela é muito firme. Às vezes nós nos desviamos. Aí eu vou contar uma coisa que pode ter acontecido. Pode não, que aconteceu comigo algumas vezes, mas que eu tenho certeza que não aconteceu com vocês, porque vocês são mais santos do que eu, tenho certeza absoluta. Isso nunca aconteceu com vocês. Mas já aconteceu comigo. Sabe quando você tem um amigo ou uma amiga que você gosta muito? A pessoa às vezes é amigo de infância, você sai com ela, você conta os seus segredos, você vai lá tomar um vinho de vez em quando na casa dessa pessoa, ou para quem não gosta de vinho, tomar um suco, sei lá, né? E você tem uma outra pessoa que também é sua amiga, e de repente você encontra com essa outra pessoa que também é sua amiga, que conhece o seu amigo lá, e de repente vocês começam a conversar, e quando pensam que não, estão falando mal do terceiro. Isso acontece. Nossa, eu gosto de fulano, mas fulano tem esse defeito, né? É mesmo, tem. E aí a gente começa. E a gente se empolga, e quando a gente pensa que não, nós estamos agindo como inimigos daquele que é nosso amigo. Isso acontece com os filhos, né? Que falam mal dos pais. Acontecem com a esposa que fala mal do esposo, né? Um pouco essa relação. E aí depois que passa, a gente fala, que desnecessário.
Poxa vida, fulano é tão meu amigo, bastou ele piscar o olho e eu me encontrar com alguém, já estou falando mal dele. Mesmo que você não confesse isso, mas se você for uma pessoa de consciência, você vai se sentir mal. Mais ou menos isso acontece conosco em relação a Deus, né? E por isso que de vez em quando, mesmo que nós não sejamos inimigos de Deus, o pecado que faz de nós, né, é justamente nos tornarmos, em algum momento, essa pessoa que não é tão próxima, né, de Deus, que não se sente tão próximo dele, e por isso a gente poderia ser categorizado como esses inimigos de Deus, né? Nesse sentido de afastar, de desviar de um caminho que já nos foi proposto e que inclusive nós conscientemente abraçamos. Terceiro e último ponto da homilia, que também me tocou bastante, que eu quero partilhar com vocês, ainda é o evangelho que nós escutamos hoje. Jesus começa falando, o texto começa dizendo que Jesus olhou para a multidão e teve pena porque eles estavam como ovelhas sem pastor. E aí ele diz para os discípulos que já tinham sido iluminados, né, pela presença dele, vou enviar vocês para que vocês possam ir pastorear este povo, né? A gente lembra aí do nosso pastor maior, não é isso? O Papa Francisco, que está lá assumindo a cátedra de Pedro, que está lá, né, o sucessor de Pedro, essa é a missão. E aí Jesus coloca, ou dá, né, através do seu poder, a missão e ao mesmo tempo os poderes para serem exercidos. Expulsar os demônios, né, curar os doentes, ressuscitar os mortos. E aí que está, né? No finalzinho, quando termina o evangelho, ele vai terminar dizendo: de graça recebestes, de graça deveis dar. E é isso que eu queria trabalhar com vocês hoje, o último ponto, né? Os dons que nós recebemos, né, eles são realmente para ser partilhados. E isso é muito importante para nós, né, que recebemos algum dom de Deus, que estamos escondendo este dom. Os apóstolos, quando receberam aqueles dons, vocês não vão encontrar relatos nas Escrituras dizendo que eles usaram aqueles dons para ganhar dinheiro, por exemplo. Filipe, agora eu tenho o dom de curar os doentes. Vou abrir aqui uma sinagoga e colocar o preço da cura. Vocês não encontram isso no Evangelho. E o que se faz hoje é uma perversão do Evangelho. Tem que ser dito e denunciado. Sem medo. Sem medo. Né? Pedro, quando recebeu os dons, ele não falou: agora eu vou lá em casa resolver, eu sou todo poderoso, agora eu vou lá em casa resolver uns bafão lá. Né? Vou lá, curar a minha sogra. Não, Jesus vai lá e cura. Né? A gente não vai ver na vida dos santos nenhum tipo de relato de que eles usam daquilo que eles receberam para autopromoção. Em nenhum momento vocês vão encontrar isso. E isso já deve deixar a gente muito desconfiado de todas aquelas pessoas que recebem estes dons e que os usam como autopromoção. Porque isso não está no Evangelho. Né? E aí a frase de graça recebeste, de graça deveis dar, faz todo o sentido para nós. Né? Que é justamente o reconhecimento dessa gratuidade do amor de Deus para conosco, e de como nós somos chamados, né, a espalhar o seu amor e a sua misericórdia, testemunhando isso de uma forma livre, espontânea e sem nenhuma pretensão. Né? Isso é um desafio para todos nós. Né? Porque quem não gosta de ser elogiado, né, pelos dons que recebe, isso já é uma recompensa. Né? Quem não é tentado a monetizar algum dom? Gente, vamos falar sério, né? Pés no chão, todos nós temos essa tentação. Isso aqui eu sei, vou monetizar mesmo. Né? E a gente precisa fazer a diferença. Né? Nosso trabalho justo, a empresa que você tem que administrar, a fazenda que você tem que administrar, né? Ou o cargo público ou privado que você tem, que te sustenta, e que tem que te sustentar bem, um salário justo, né? Um carro bom, dinheiro para fazer umas boas férias, para estudar os filhos, mas jamais levar a vida a partir da monetização dos dons que nós recebemos. E isso tem que nos incomodar.
Em algum momento essa frase tem que ressoar em nosso coração. De graça recebestes, de graça deveis dar. Isso fica aí como uma provocação, né? Para que a gente viva a justa medida, né? O que é o meu sustento justo e o que é a exploração, por exemplo, daquilo que eu recebi de Deus. Se eu sou generoso, Deus tem sido generoso comigo e eu tenho sido generoso com as pessoas? Isso é importante. Acho que é uma questão que tem que ficar para a nossa reflexão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.